Fala, minha gente, Velho Pod mais uma vez, e hoje nós vamos ter uma convidada pra lá de especial. Eu tenho certeza que hoje vocês vão rir, vão gargalhar, vão chorar, vão se divertir, mas principalmente refletir e ressignificar. Porque Velho Pod é isso, experiências que inspiram. E hoje não poderia ter uma pessoa mais inspiradora do que Kika Gama Lobo, que está aqui com a gente. Muito obrigada por ter aceito esse convite para falar do Quicando na Maturidade, para falar da sua história, que é uma jornada de muita resiliência, de muita força, de muito ressignificado e que não é para qualquer um. Então, Kika, seja muito bem-vinda, Velho Pod, e bora lá contar a sua experiência para lá de inspiradora. Merci, muito obrigada pelo convite, adorei, honrada, é sempre bom falar da vida da gente, né? E se isso inspirar outras pessoas, melhor ainda. Eu adoro, eu falo que quando eu pensei no podcast, eu falei, cara, eu quero trazer para cá pessoas que falem com o público 50 a mais e que a gente possa dizer para essas pessoas que dá, né, Kika? Sempre dá. Sempre tem uma possibilidade, sempre tem uma chance, sempre tem uma história que a gente pode ressignificar. Então eu quero que você comece contando a sua história. Quantos anos você tem? Eu vou para 61. 61. Já sou 60 a mais. Já é 60 a mais, isso é muito bom. E nesse lugar, a gente vai começar contando a sua história um pouquinho de trás para frente para as pessoas entenderem. Como você me contou lá no começo, há 12 anos atrás mais ou menos, 13. né? 13 anos atrás, teve aí um marco que foi o câncer, né? Que foi quando Sim. todas as chavinhas tiveram que virar. E eu acho que esse é uma coisa muito importante, porque também a gente desmistifica esse lugar de que é uma doença ruim, cruel, mas que não tem mais jeito, que acaba com tudo, que tudo termina ali. E você conseguiu pegar tudo isso e trazer numa outra perspectiva. Então conta pra gente. É assim, eu não gosto de aprender pela dor. Eu acho que por mais que as pessoas digam que a marca indelével do aprendizado fica mais fácil, né, através da dor, eu acho que esse momento ruim que eu passei, porque é um tranco, então eu também não faço mimimi da doença e do tratamento, porque eu acho que quando você entra nesse túnel é tudo muito desconhecido. E a primeira pergunta que eu fiz para o médico foi uma pergunta ruim: eu morro quando? E eu acho que o câncer hoje, não vou dizer para vocês que virou resfriado, mas eu acho que ele foi infinitamente mais normatizado, graças a Deus, e acho que a gente tem que ter sempre muita fé e acreditar, enfim, no tratamento, na medicina, na ciência, nos avanços, em tudo. Mas eu acho que quando eu pergunto, né, para o médico, eu vou morrer quando? E ele, ironicamente, eu acho que até já escaldado de ouvir tanto essa pergunta de outros pacientes, ele falou: você está acreditando ao câncer, o fim da sua vida? Primeiro que você vai morrer, amiga. Então, como quem diz, você esqueceu disso, né? E acho que esse foi o primeiro tranco, né? Quase como um despertar da obviedade. E aí ele falou: você é carioca, tem a bala perdida, ainda me deu uma sacaneada, tem o infarto do miocárdio, tem o atropelamento, tem o acaso e tem o câncer, as doenças, e assim, isso vai acontecer. Só que você está tendo uma oportunidade de pegar esse momento na unha e fazer o que você quiser, que pode ser emburacar ou despertar. E eu acho que isso me caiu muito mal na época. Tinha vontade de voar na cabeça do médico, vou dar na cara desse homem. Avançar nele, eu super entendo, porque meus pacientes também têm esse comportamento comigo. Vou dar na cara dele, mas eu acho que ele tinha razão com relação à potência, né? E eu decidi mudar de vida e mudei de vida. Então é importante dizer que eu nunca quis ser influencer de nada. A internet, não que ela fosse mato na minha época, mas há 13 anos ela era, para uma mulher madura, ainda meio um terreno obscuro, né? Como diz, né, essas pessoas mais velhas, somos ignorantes digitais, e talvez eu fosse mesmo.
e aí eu começo no Facebook a vomitar um pouco as minhas neuroses. Eu contei aqui no começo que o câncer foi a primeira coisa difícil que me aconteceu na maturidade, mas um casamento de 26 anos terminou, eu fui despejada de 2 apartamentos e fui morar na casa da minha mãe, com quem eu nunca tive uma relação perfeita, mas ok, mas voltar como uma fracassada para casa da mãe, né, com 2 filhas, adolescentes, pior fase, 13, 15 anos na época, e muitos desafios profissionais, até porque eu era dona do meu próprio trabalho e já não tinha nem mais gás e garra, né, para atuar como empresária. E para coroar tudo isso eu tive dengue. Então, 2 anos e meio nessa gangorra. Estão aí sentindo o pacote completo, né? É tudo ao mesmo tempo. Eu falo que isso, Kika, é a vida real como ela é. Porque, gente, é muito fácil ser feliz nas redes sociais, né? Onde tudo é perfeito, tudo é bonito, tudo é maravilhoso. Mas aqui a gente também fala da história como ela é. E como a Kika tá falando, não foi uma coisinha, o pacote completo. E quem aí que tá assistindo a gente já não teve na vida esse pacote completo? De doença, separação, problema de saúde, problema com a família, problema de grana, que é um problema gravíssimo, né? E a gente tem que se reinventar. Mas Kika se reinventou. E como é que foi isso? De novo, nada é linear, né? Então eu acho que esses altos e baixos, eles ficam sempre muito presentes. E, de novo, é importante dizer que essa minha jornada, ela é light diante da jornada de tantas pessoas com gargalos imensos. Então eu não pego para mim a pecha de heroína. Olha, eu consegui, fiz uma coisa extraordinária. Talvez o que eu tenha habilidade de, vamos dizer, influenciar é porque talvez eu me comunique bem, escreva bem, tenha uma maneira assim mais bem-humorada de tratar o caos, então isso toca as pessoas. Então, como é que eu fiz? Eu acho que a coisa mais importante da doença foi seguir o protocolo. Então, precisava confiar nos médicos. E a jornada do tratamento, ela é pesada, você como médica conhece. Então, eu acho que as inúmeras químios, eu fiz bracterapia, para quem não conhece, é uma quimioterapia, no meu caso, que era câncer de endométrio, feita através de um cilindro dentro da vagina, que você faz sozinha, nua, em posição ginecológica, com aqueles coletes antirradioativos e um ponto eletrônico falando com você. Não é muito fácil. Né? Não é nada fácil. A cena, né? A gente já não gosta, a gente já consegue, a gente não lida bem fazendo preventivo, né? Que já é desagradável. A mamografia é aquele inferno, vocês imaginem. Então a gente sabe que é uma luta. E eu me lembro que as primeiras vezes que eu fiz, eu chorava tanto que o homem, o radioterapeuta, que aplicava a radioterapia, ele falava para mim no ponto eletrônico que eu ouvia: não chora, porque o seu corpo vai balançar e essa química, que é a radiação, vai queimar onde não precisa queimar. Então, além de tudo, você tinha que estar plena e serena, que foi um outro aprendizado também, porque na 4ª sessão eu já era plena e serena. Então, a gente aprende também esses desafios e como seguir rumo à cura. Então, a primeira coisa foi essa. A segunda foi entrar na análise. Então, eu acho que é fundamental você falar, né? Você falar, você tem que vazar, tem que sair por algum buraco, né? Essas suas angústias. E eu já não fazia análise há muito tempo e eu voltei e foi muito importante para mim. Kika, deixa eu falar uma coisa aqui rapidinho. Você está falando isso porque eu, como médica, né, eu sou geriatra e psiquiatra, e essa é uma batalha minha diária com os meus pacientes. Essa importância do falar, o que você está falando, é a gente ter um lugar de vomitar as nossas angústias, porque é diferente de você desabafar, é completamente diferente. E interessante a sua fala, porque um paciente meu, e homem, a gente sabe, a gente vai falar sobre isso, que Kika trabalha hoje com os homens também, né, trazendo esse diálogo, e a gente sabe o quanto é difícil os homens se tratarem, e eu tenho um homem que teve uma depressão muito grave, a gente levou 1 ano e meio pra gente conseguir aí, né, voltar para uma vida. Ele chegou a pesar 44 quilos, um homem quase de 1,90 m, então você imagina como ficou a situação. E ele me trouxe uma frase que me impactou muito e foi um dos maiores aprendizados que eu tive com o paciente. A gente conversando sobre o processo da depressão e ele falando para mim: Roberta, eu nunca imaginei,
o que seria uma depressão. Eu nunca imaginei que você pudesse ir para esse lugar diante de uma depressão. Ele falou, e hoje eu fico pensando que seria muito mais fácil se a depressão sangrasse. Olha que coisa incrível, né? Ele falou, porque a gente, se sangrasse, a gente olharia, a gente realmente, a gente respeita o sangue, a gente tem medo de sangue, a gente olha com medo e quer resolver o sangue. E a depressão é uma coisa que vai chegando tão, às vezes, sorrateiramente, e que pra gente que é homem, que falar pra gente é um negócio muito esquisito, né? E porque a gente foi criado pra dar conta. E não tem conversa, é resolução. A gente não fala para conversar, a gente fala para resolver. Então, se não tem nada para resolver, não tem nada para falar. E eu acho que se sangrasse, a gente conseguiria olhar. Olha que coisa louca, Bonito. né? Bonito. E eu achei lindo, porque é realmente Não, e isso. outra coisa, é emblemático e metafórico, como se de Muito. repente essa coisa, né, da visualização fosse importante para até uma facilidade de verbalização, né, E de aceitar. das nossas dores. Outro pilar importante foi, no meu caso, o joelho no chão. Eu sou, apesar de mais expansiva, doida, eu sou católica, sou praticante da minha maneira, eu faço medição da minha igreja católica. Então, acho que essa história de ir à igreja e, enfim, achar uma sinergia com o meu credo foi muito importante. Não importa se é da Umbanda, se a pessoa acredita em parede branca, se a pessoa, enfim... Abraça a árvore, tá isso, tudo bem. bate um tambor, tá tudo ótimo. Acho que tem que ter também essa ferramenta invisível, né? Eu acho que isso é algo muito potente. E aí, a partir inicialmente da tal vomitação no Facebook, onde eu comecei a falar as minhas neuroses, isso criou uma musculatura que me trouxe até aqui. Como eu falei no início, eu não queria ser uma influencer da maturidade, eu jamais imaginei ser uma voz dos 50, 60, 200 mais, mas acabou que isso aconteceu. Por quê? Porque eu acho que eu faço uma fala em primeira pessoa, isso é muito importante. Então, eu de novo digo, eu não tenho nenhuma titularidade para me credenciar para trazer a pessoa amada em 3 dias ou para ajudar de fato aquela outra pessoa. Então, não há uma técnica, não há um by the book, não há uma bula que eu ofereça a ninguém. Eu falo de mim. Então, eu acho que isso é muito potente, mas criou uma maneira meio anti-influencer, anti-blogueiragem. Então, eu tenho cabelo branco, sou gorda, falo absurdos, e tudo bem. Onde você é gorda, criatura? Então, 82 quilos. Olha isso. Vocês estão vendo? Assim, olha, gente, olha só, na boa, eu acho que no mundo Ozempic, qualquer coisa que a pessoa seja, né, assim, mais do que 55 quilos já é uma baleia. Esquisito, já né? é esquisita. Mas, enfim, também não tomo essas coisas, porque depois do câncer eu tento ter uma vida assim, um pouco mais limpa. A química, eu já esbanjei todas as químicas a sua cota já venceu. Foi, né? 8 sessões de braquiterapia, 2 operações, 6 órgãos a menos, usei uma prótese durante muito tempo lá, então eu falo não, tudo que eu puder não me contaminar, não que o Ozempic mundial seja para o mal, muito pelo contrário, é uma revolução na obesidade mundial, e isso é super importante ser falado. Mas, voltando à antiblogueiragem, isso criou uma audiência. E aí eu surfei também essa onda, porque quando eu saquei que eu não ia morrer naquele momento, lembrando que eu jamais esqueci que eu vou morrer, esse finito entrou na minha vida, e eu acho que é esse finito que me põe um fogo no rabo, essa coisa de bora lá, vamos fazer, porque vai acabar. Sim. Então, eu falo para meus pacientes uma coisa: nada faz com que a gente tenha mais percepção da vida do que a morte. É isso. Toda vez que você encara a morte, você pode reparar, vocês estão aí, ninguém está pensando em nada. Morre alguém importante para você, a primeira coisa que você faz é refletir sobre a sua vida. Você começa a parar e falar assim, cara, e se fosse comigo? E se tivesse acontecido agora? O que ficou? Como é que vai ficar aqui? Então, eu acho que quando vem esse diagnóstico câncer, quando vem determinadas coisas, isso te põe na parede do que está acontecendo com a sua vida. O que você está realmente fazendo que vale a pena? Não, e sabe, Roberta, eu tinha 47 anos na época do diagnóstico.
Então, supostamente, aquela meiuca da vida, né? Então, eu acho que veio no momento em que eu ainda tive uma alegria de poder ver, bom, se isso é a metade, a outra metade eu preciso fazer direito. E aí, as coisas importantes eu venho fazendo. Detalhe, nada é espetacular. Claro. É ensaio e erro. Eu tô cheia de gargalo, eu tropeço toda hora, tem milhões de obstáculos, eu faço tudo errado, mas eu faço. Então, eu sou uma mulher que realizo as coisas. Eu tenho essa necessidade de escrever, falar, inventar projeto, fazer. Talvez esse seja o meu maior drive para seguir em frente. E nessa, eu acho que eu vou influenciando as pessoas. Seguindo, então, nessa trajetória, logo depois que eu decidi falar na internet, eu procurei pessoas que fossem bacanas e achei a escritora gaúcha Marta Medeiros, que eu jamais tinha visto na minha vida, já era leitora dela, mas nunca tive contato. Acho maravilhoso, né? Vou procurar uma pessoa bacana. Quem você vai procurar? Marta Medeiros. Só isso. Mas você muito sabe, chique. é porque ela era ativa no Facebook, como ela é hoje no Instagram, e eu acho que quando você está meio no fundo do poço, o exemplo do outro, a fala do outro, né, a narrativa do outro é sempre importante. E ela me falava ao coração, porque a Marta ela tem essa capacidade de tudo que é humano não escapa a ela. É impressionante. Então ela parecia que estava falando comigo. Eu falava, gente, vou procurar. E fiz um projeto, levei ela para... Eu trabalhava para o Fashion Mall na época, e fiz um projeto ao vivo, conheci ela naquela noite, e aí eu saquei que nós duas tínhamos uma potência boa, e é engraçado dizer, eu sou leonina, com ascendente Capricórnio, não que isso diga nada, ela é leonina com ascendente Capricórnio. Ela tem 2 filhas mulheres. Pode dizer muito, né? Tem 2 filhas mulheres, eu tenho 2 filhas mulheres. Ela é uma mulher que ama a escrita, apesar de estar anos de luz na minha frente, eu sou apenas uma iniciante, mas compactuamos também dessa coisa das letras. E ela também não tem muita papa na língua, é um pouco mais educada do que eu, né? Assim, sulista, né? Toda pessoa, acho que sulista é mais... o carioca já traz essa malandragem, né? Isso aí, essa malandragem, essa coisa meio desabada. E a Marta foi muito importante para mim, porque primeiro ela foi ouvindo a Marta nos talks que a gente fazia presencialmente, eu acho que eu fui absorvendo, né, aquele conhecimento. Ao mesmo tempo, eu acho que ela, sem saber, me deu muita força para eu ensaiar alguma coisa mais literária. Até que um dia ela verbalizou. Falou, Kika, você tem que escrever um livro. Eu falei, Marta, você tem, na época, 26, eu acho que hoje ela tem 35 livros, você tem uma carreira incrível, você, sei lá, Prêmio Jabuti, você, Cauã Raymond, Lília Cabral, tanta gente faz peça, filme, né, dá vida aos livros dela. Eu não escrevi nada. E aí ela falou uma frase que ficou na minha cabeça ecoando. Ela disse, Kika, tudo que eu escrevo eu invento de alguma forma e você só fala a sua verdade. Então isso tem muita potência, você falar em primeira pessoa. Por que você não escreve um livro? Achei aquilo dali, tipo, me atravessou, mas eu não crio. Sabe, na hora que você fala, não é pra mim, né? Não é pra mim. Aquela a gente coisa ainda tem isso. Do Estocolmo. A gente tem isso. Eu tô nessa porque também escrever meu livro foi esse lugar. Síndrome do impostor, falei errado. Terrível. E aí eu fiquei naquela coisa, não é pra mim, não é pra mim. Veio a pandemia, todo mundo de pijama em casa. Eu falei, bora ensaiar, já tinha feito uma tentativa de ter um infoproduto, roteirizei aquela coisa toda, né, de tentar ter um curso online, Érico Rocha, 6 em 7, fórmula de lançamento, eu saquei que aquilo não era muito para mim, mas nasceu o Quicando na Maturidade. Quando você pergunta de onde veio esse nome, um amigo meu chamado Tomás Naves, é um cara que ele sempre me olhava e falava, tá quicando! E aí eu achei engraçado falar o Quicando na Maturidade, primeiro livro com a apresentação da Marta Medeiros, que não é pouco. Chiquíssimo. E aí eu mandei para ela mesmo, eu sempre acho isso, assim, para uma escritora novata, eu e ela, né? E aí... É demais, chique. É chique, né? É chique.
E aí esse livro tem muito de mim, porque é um livro fora da casinha, autoajuda, letras grandes, exercícios, né? Um monte de foto minha, sem Photoshop, porque eu tinha muito aquela neura de falar, não, gente, a pessoa vai me encontrar no meio da rua e vai falar assim, gente, que baranga, a mulher é linda no livro e ao vivo ela é medonha. Aí eu falei, não, quero igual. Quero igual, porque daí pode ser o contrário, o efeito surpresa. Fala, nossa, ela é tão mais bonita pessoalmente. Vou te falar uma coisa. A gente, com essa coisa de rede social, eu tenho muito paciente que chega no consultório porque me encontra nas redes. E a coisa mais divertida é assim, nossa, você é igualzinho no Instagram. Eu falei, graças a Deus. Já pensou se você não reconhece a sua própria médica? Que loucura isso. Então, eu acho que isso também aproxima, Kika, entendeu? Porque você é você. Você é essa pessoa, seja no celular, seja no Kikando, seja no podcast, você é você. Todo mundo que te encontrar, vai encontrar a Kika. E isso é muito verdadeiro. Sem contar que você é linda, né? Vamos combinar, né? Gente, adorei. Vai ver que era isso que eu tava esperando. Vai ver que era isso que eu tava esperando. Nossa, ela não é assim, então... Gente, pelo amor de Deus, você é linda. Obrigada. Fala sério, pelo quê? Quase natural, né? Tem umas coisinhas aqui, mas tudo assim... bem. Né? Mas a sua essência tá toda aí. Não, e outra coisa, eu gosto da coisa mais natureba, né? O pescoço desabou já, né? Tem um monte de coisa para levantar, mas vamos fazendo aos poucos. E aí, eu tomei gosto pelo livro, escrevi um segundo, chamado Crônicas de uma Carioca Grisalha. Maravilhoso. E aí, essas são crônicas que eu escrevi na revista Cláudia Online, que eu fui colunista lá durante 4 anos e meio, e são crônicas ousadas, onde eu escrevo sobre vagina larga, pau mole, falo sobre grana, falo sobre muitos desafios que acontecem, né, que começa a acontecer na fase da maturidade. E que ninguém quer falar. É isso. E aí ninguém quer falar. E fala uma crônica pra mim que você gosta mais. Então, Fala Roberta, mim, o que eu percebo? Eu percebo que temas sensíveis são muito pouco abordados de uma forma, vamos dizer, bem-humorada. E aí... E leve, né? E leve, apesar de não ser. E no meu livro, no meu segundo livro, Crônicas de uma Carioca Grisalha, eu escrevi uma crônica que faz muito sucesso. Vou até mostrar para depois não dizer que é mentira. Se chama O Poder do Pau Mole. Maravilhoso! Porque eu falo muito isso. Eu falo que esse homem de pau mole, né? Muitos, né? 60 a mais. Às vezes até antes. Muitos. Eles insistem numa cura. E a cura é justamente uma desconstrução. É você achar uma parceira que se divirta com maneiras diferentes de transar. Então, a sexualidade na maturidade precisa ser ressignificada, porque a mulher madura não quer a obviedade que ela viveu a vida inteira. Ela quer novidade. Então... bora celebrar o pau mole. E tem muita novidade, gente. Tem muita coisa bacana. Curte aí. Eu adoro uma crônica chamada Pindaíba ou Casinhangra, onde eu falo muito dessas mulheres e homens que topam uma vida de nababo, mas porque não querem fazer o dever de casa, porque o dever de casa também é difícil, né? Sim. Então, não é que eu esteja fazendo uma apologia à pobreza, mas eu acho que quando você está presa a determinados códigos, você serve a tantos senhores que você não consegue nem atingir a sua essência. Então, conheço muitas mulheres que enfrentam coisas muito difíceis, misoginia, porrada e bomba, né? Acho que uma patrulha verbal, acho que até, enfim, tantas coisas que a gente sabe em prol de um marido. Em prol de um sobrenome, de uma Casinhangra. Da Casinhangra. É isso. E aí, como eu fui para Pindaíba, né, nunca tive a Casinhangra, então nem tão aqui, nem tão ali. Mas a minha vida financeira teve um downgrade grande na maturidade. Eu não tenho nenhuma história triste para contar, graças a Deus, de morrer de fome. Eu também nunca fui milionária, mas eu tinha uma vida super ok. E na maturidade, a minha vida fez assim. E eu acho que quando você tem um gargalo financeiro mais velha, tudo fica muito mais difícil. Para mim, não há liberdade sem educação financeira. Então, seja para pagar o plano de saúde, seja para comprar os remédios, seja para ter algum tipo de lazer, fora a comida, o aluguel, a luz, a gás, o net, aquilo tudo, né? Então, se você não tem o básico, é difícil você também ousar, você dar esse pulo, né? Mas queria também falar que eu sou super grata com o livro que você me deu.
Medicina de Corpo e Alma e Coração. Assim, lindo. esse também foi uma história, é uma história muito doida, porque esse livro está na minha cabeça há mais de 15 anos, né? E eu ainda tinha esse lugar de achar que não era para mim. Né? Eu vou escrever, será que alguém vai se interessar? Será que alguém vai se importar? E eu tomei um susto quando a gente lançou e o livro simplesmente esgotou em todos os lugares e logo depois eu fui convidada para a Bienal. E você sabe que eu, né, 23 anos já médica, fazendo terapia toda semana, falei para minha terapeuta assim, eu acho que Bienal é um pouquinho demais, né? Aí ela olhou para mim e falou, por quê? Eu falei, mas eu não sou escritora. Ela falou, não era. Agora você é. E aí, às vezes, a gente se pega nesse lugar, né, Kika? Da gente olhar e falar, será que esse lugar é para mim? Não, e eu também falo muito sobre o mercado literário, que eu acho que é um dos que mais abraça um novato. E eu não estou dizendo um novato aquele que tem uma única obra, mesmo que escrita aos 90 anos, ou aquela pessoa que tem 350 livros. Não importa o timing que você vai começar, eu acho que tem lugar para todo mundo. Eu amei ir para a Bienal e participar de mesas, eu já fui para a Flip, já fiz workshops literários, participo de palestras. Então, eu acho que os livros me deram um degrau acima, eu subi um patamar nessa escala da nova vida que eu cunhei para mim quando eu falei, ok, Deus está me dando uma outra chance, bora fazer diferente, fazer uma coisa que eu curta. Então, logo depois dos livros, eu entrando nesse universo mais, vamos dizer, da subcelebridade, como eu chamo, né? Porque, vamos combinar, porque ninguém me para na rua, eu não sou ninguém, assim. Mas eu acho que desse universo da maturidade, a própria passagem do tempo, as questões de previdência no Brasil, o pensamento sobre o idoso, as blogueiras ageless, acho que todo o conteúdo que a gente vê hoje nas redes sociais, nas redes de comunicação, tudo levou a gente perceber que o tema do não idadismo, da gente combater, né, esse preconceito etário, ficou muito urgente, sobretudo depois da pandemia. Morreu todo mundo. Sim. Quem sobrou precisou fazer alguma coisa, sobretudo com relação àquele velho. Você, como médica, sabe, o povo morria há pouco tempo atrás, aos 70 anos. Hoje é 95, 98. Faz o que com esses 30 anos? A pessoa vai viver como? Vai comer o quê? Vai morar onde? Vai se sustentar como? Vai ter o quê de lazer? Então, eu acho que esse plus, esses anos a mais, é muito urgente a gente debater as políticas públicas, a gente pressionar governos, a gente ter uma atitude cidadã de pé na porta para lutar pelos nossos direitos, porque até então não existiam. E é exatamente esse lugar, né? Porque eu falo que envelhecer é a coisa mais moderna que tem. Porque a gente envelheceu, principalmente o Brasil, nós envelhecemos em 20 anos, o que a Europa levou 100 para envelhecer. Então, Sim. O nosso envelhecimento foi assim. Só que eles ficaram ricos primeiro. A gente nem ficou rico, nem vai ficar, e a gente continua envelhecendo. E essa temática, e dentro desse processo, né, que eu tenho o cantinho da geriatria, e é a minha batalha diária por esse direito de bem envelhecer. Isso é uma coisa que eu falo sempre, porque a gente não pode continuar colocando o envelhecimento como punição. A gente tem que colocar um direito real e que envelhecer é um processo e que graças a Deus que a gente conquistou esse processo, porque as pessoas morriam porque elas tinham doenças que matavam ela muito antes. Mas eu também falo, Roberta, de uma coisa, de nada adianta envelhecer mal. Com certeza. Então esse negócio, tenho 85, 78, 101 e a pessoa péssima numa cama. Não é essa a ideia. Consumindo a família, Sim. Consumindo grana, sendo mal atendida por cuidadoras que não sabem nada, né? É um mercado ainda muito virgem de tudo, né? Então eu acho que a gente precisa de fato começar a falar, até porque para as novas gerações é quase que um asset para eles, né? É como se a gente estivesse fazendo um trabalho que só vai beneficiá-los. O próprio tema da menopausa, que ninguém falava, eu tenho filha, mulher, duas, e aí eu falo para elas, vocês me acham uma louca que fico falando um monte de absurdo? Vocês deviam agradecer. Porque a minha mãe
sequer falou comigo de transar, sequer falou comigo de gravidez, de menopausa então, não sabia nem o que De era. menstruação. Eu lembro a minha mãe, ela me contou que a minha mãe ficou menstruada aos 11 anos de idade e ela estava na rua andando de bicicleta. E aí, de repente, a menstruação desceu. Ela não sabia o que era. Ela começou a chorar, não quis ir para casa da minha avó porque ela achou que ela tivesse se machucado andando de bicicleta e que a minha avó ia brigar e bater nela. Olha que loucura! E isso tem o quê? 40 anos, 45 Foi anos. ontem. Foi ontem. E aí essas mulheres não tinham diálogo, né? A mãe não explicava para a filha o que era uma menstruação. Imagina falar de menopausa, imagina falar de climatério. E, Isso não Roberta, eu acho existia. que a grande revolução dos costumes, né, dessa nova mulher brasileira, vem das mulheres maduras. Então, eu Claro. acho que nós, seja uma Cláudia Raia, uma Maitê Proença, a Bruna Lombardi, a Cláudia Hanna, Cláudio sei lá, Hanna. essas mais famosas, ou as anônimas nos seus círculos, né? A gente está fazendo uma revolução de falar de coisas que ninguém falava. E mais do que isso, de pedir, solicitar e bradar e conquistar uma vida melhor. Então, essa mulher madura, ela não topa mais qualquer coisa, né? Então, ela quer a independência financeira, ela quer mais saúde, ela quer prazer e lazer, e ela quer a direitos civis. Então, assim, ela quer pressionar políticas públicas para dizer, eu quero que seja para todo mundo, porque não adianta nada também ela ter algum ganho e a moça que trabalha na casa dela, que mora na favela, em frente à casa dela, não ter tem. nada. E que é o que acontece. Isso, a gente está falando dos grandes centros urbanos que tem ainda muita informação. Quando você vai para o interior do interior, tem vontade de chorar, é pedra lascada. Então, eu acho que esse trabalho da blogueiragem madura, onde eu estou, e tem tantas mulheres maduras do meu lado, é fundamental, é urgente. O tema do envelhecimento tem que ser falado o tempo inteiro. É o velho pode. É isso, o velho pode. Então, assim, quem disse que não pode? E quando eu coloquei esse nome, quando eu trouxe essa ideia, né? E eu trago muito esses temas assim, por exemplo, Cantinho da Geriatria. Quando eu fiz o Cantinho da Geriatria, olha, mas falaram horrores pra mim. Por que Cantinho da Geriatria? Coloque Cantinho da Melhor Idade. Eu falei, melhor idade pra quem? Porque tudo depende. Sim. Né? Melhor idade para quem? Falei, não vou mudar o nome, é Cantinho da Geriatria, porque na verdade o que eu quero falar, eu não falo, eu detesto a palavra anti-envelhecimento. O que é anti-envelhecimento? Me esclareça. Não, e aí, É doido isso. E eu também, eu falo muito, eu até escrevi uma crônica, envelhecer no Rio de Janeiro é ainda pior, porque como é uma terra de Barbie, todo mundo é pelado, todo mundo tem um corpo gostoso, tudo é sarado, maravilhoso, na hora que você despenca, porque a amiga vai despencar, e é um homem também que vai despencar. Então, fica tudo muito oculto, ou você se tranca em casa, ou você faz procedimentos bizarros e vira a prima do Picasso. Uhum. Com aquelas caras e aqueles corpos absurdos. Então, essa violência também que as mulheres se impõem por uma juventude eterna, isso precisa terminar. Então, são tantos as modulações, né? A gente está numa fase de aprendizado, está todo mundo em erro, em acerto, mas o importante é não deixar de tentar e de falar, e de fazer, e de ouvir, e de perguntar, porque, assim, o Brasil precisa andar nesse tema. Você sabe que uma vez eu fiz um evento numa empresa e a gente estava discutindo essa questão do idadismo, do etarismo, como vocês queiram falar. E aí eu fiz uma brincadeira com eles, né? E eu dei para uma plaquinha para cada um. Todo mundo tinha que guardar sua plaquinha e só podia aparecer a plaquinha na hora, né, que nós estávamos em círculo. Quando todo mundo virou, a plaquinha estava escrito uma coisa só para todo mundo: em treinamento. E eu acho que é sobre isso, né, Kika? Sim. Todos nós estamos em treinamento, todos os dias. Quando a gente chega no supermercado e a gente vê o rapaz lá com a plaquinha em treinamento, você já sabe que você tem que ter um pouco mais de paciência, um pouco mais de empatia, porque ele está aprendendo. Ele provavelmente vai errar para depois ele acertar. E a gente põe um passo para trás porque a gente sabe que ele está em treinamento. Imagina se todo mundo tivesse uma plaquinha no peito, em treinamento. A gente vai acertar, a gente vai errar, a gente vai ter que perguntar, a gente vai dar um passo para trás, a gente vai dar 2 passos para frente e tá tudo bem.
Então a gente É precisa isso. começar a entender isso e que a gente também, quando tá falando que velho pode, cantinho, né, quicando na maturidade, né, que a gente não tá pedindo permissão para nada, porque essa permissão é da vida. Né? Todos nós temos esse contexto, essa possibilidade. Então, eu acho que quando você traz isso, é com essa potência da gente entender que essas falas podem ser todos os dias revisitadas e que a gente precisa batalhar sim para que isso melhore todos os dias, para todo mundo, como você falou. Para todo mundo. Eu tenho sempre o drive da democratização do acesso. Eu acho que tem que ser para todo mundo, não adianta ser para o topo da pirâmide, e isso é sempre mais complicado. Então, eu também acho que essa minha ira, eu sou uma pessoa que tem uma revolta natural e passa também muito pela cidadania, sobretudo carioca. Isso daqui é uma terra estranha, né? Então, é uma terra que eu acho que a gente tem que sabe, se armar melhor no sentido de combater muitas coisas. 5 governadores presos, né? Uma putaria política absurda. E eu acho que o velho, a saúde, sempre esse viés, né, do vamos ali, né? É onde acontece. Gostei muito da grita contra o roubo do INSS. Acho que foi rápido, né? Que a sociedade se organizou. Porque também chega uma hora que você fala assim, tirou a comida do velho, tirou a comida da criança, aí não pode. Pelo menos para isso serve, né? Para a gente falar, não, o velho precisa ser cuidado um pouco melhor. Mas, voltando a falar sobre essa potência da maturidade, depois, então, que eu entro nessa blogueiragem, eu começo a tentar desenhar coisas que vão um pouco para esse meu universo, que eu sinto que é um pouco do nem-nem, né? Eu não sou nem velha nem nova, apesar de já estar nos 60 a mais, mas como tudo andou para frente, eu hoje acho que a pessoa entre 45 e 65 é o nem-nem. Para mim só faltam 4 anos, né? Mas a gente chega a entender que esse velho, vamos dizer, começa a aparecer pra gente, quando o velho aparece, é tipo 75. Sim. Você ainda pode estender um pouco mais. E faz o quê? Nisso aí, nesse range, nesse gap, nesse ato de vida. E aí eu crio 3 coisas que eu acho que atualmente me dão muito prazer. Uma festa de dança, chamada Festa Quicando, junto com um sócio chamado Marcos Mamed, que é um DJ da festa para pessoas invisíveis. Quem não é chamado para nada, quem está em casa, quem não sai, quem está de pijama, quem está deprimido, quem acha que está gordo, está velho, está careca, está grisalha, é para você. É isso. Então é uma festa de dança livre e é uma festa hot, porque eu tenho horror àquela organização, sabe? Nada contra a velha tomando suquinho em shopping, mas não é isso. Eu queria que fosse também um lugar dos afetos. Não é um Tinder grisalho, mas é um treco. É um negócio melhorado do Tinder, hein? Porque é direto não, ali. E tem uma vibe, porque a dança, ela é uma manifestação que às vezes ela desbanca muito para a sensualidade. E assim, só porque a pessoa tá velha, tá morta, então ela pode sensualizar. E aí eu já começo a ver umas pessoas dando show de dança, aquelas roupas grudadas de suor, a pessoa ensaiando uma beijoca aqui, um abraço um pouco mais. Quando eu olho aquilo, eu falo, gente, nasci para isso. Nasci para ser matchmaker, sabe? Para fazer um encontro de casais. E a festa tem essa potência, então isso me faz muito feliz. E outra, eu comecei também na blogueiragem feminina a entender que o homem maduro estava mudo, ou quando não estava nessa mudez, ele mentia. E aí eu decidi criar um podcast chamado Pode Pau. Maravilhoso, gente. Olha só, velho pode e pode pau não é brincadeira, hein? É isso. E aí é um podcast só com homens héteros maduros, muitos 60 a mais, quero até 70 a mais, 80 a mais, quero ampliar nessa linha do tempo sobre temas sensíveis. O sexo está presente, mas eu falo muito sobre saúde mental, falo muito sobre pornografia, sobre o malefício das redes sociais, falo testamento, luto, netos.
Então fala um pouco desse universo que parece resolvido, mas nessa composição moderna de todas, né? Não Então a está. família brasileira foi chacoalhada, como o mundo foi chacoalhado. Eu acredito que a monogamia em 50 anos acabou. E aí as pessoas vão ter que, né, entender como é que o mundo se move. Estou gostando bastante dessa discussão no Senado sobre essa nova lei, né, da lei de família, né? Ou seja, o divórcio, o casamento gay, o solteiro ou convivente, agora não vai ter mais Convivente. solteiro, o nome é convivente. Então eu acho que a gente precisa entrar no debate das coisas que fazem parte de uma mudança, independente das leis demorarem muito mais tempo do que os costumes, a gente precisa adequar, porque tem coisas que foram paradas na era mesozoica. Então, assim, a gente precisa andar. Então, o Pode Pau tem me trazido muita alegria, porque mesmo que eles tenham muita dificuldade de falar, eu vejo como os homens ficaram para trás. Desculpa, sorry, mas falei. Mas Homem maduro. Esse homem maduro, ele ficou refém, eu acho que de um modo de agir. é um modus operandi, né? E ficou lá. E muito mono, né? Então, é o homem que come todo mundo, então é a potência sexual. Aonde? Uhum. Aonde? Né? Como diz uma amiga, é uma borracha. Né? Então, é a primeira coisa. E aí ele combate como? Com Viagra? Não é isso que a mulher madura quer. A mulher não quer o carro na garagem o tempo inteiro, ela quer uma boa conversa, dedos e línguas, uma gargalhada, né? Um bom filme pornô, ela quer um brinquedinho, né? Os vibradores na cama. A dificuldade que o homem maduro tem, que ele acha que é um concorrente, é um aliado, amigo. O concorrente é maravilhoso, porque é exatamente isso. Até porque eu me lembro que tinha uma blogueira, esqueci o nome da mulher, que ela falava, gente, o vibrador faz coisa que homem nenhum fará. Aquilo dali é uma coisa de Deus. Maravilhoso. Que aquele sugador. Anotem aí, anotem aí. Que aquele sugador é assim, é um despertar total. Então eu acho que esses homens primeiro precisam desconstruir essa coisa na horizontal que é o sexo. Mas eu também acho que eles precisam falar de coisas reais da vida civil. Já fez seu testamento? Já deixou as coisas preparadas? É um ato de amor você deixar a vida civil organizada para quem vai ficar. E aí você fala sobre dinheiro com a sua família, com seus filhos e netos, você fala sobre coisas importantes para você, até sobre a sua despedida. Você quer ser o quê? Cremado? Enterrado? Quer uma cerimônia? Não quer nada? E aí, assim, São falas ocultas, né? São coisas que ninguém discute, são coisas que ninguém não, quer falar. olha só, ninguém quer falar e na hora que acontece, Ninguém é um sabe o que fazer. perrengue. É uma loucura. É um perrengue. Então, assim, por que não normatizar isso? E eu acho que a morte, voltando ao médico que me disse lá atrás, amiga, você é burra, você vai morrer. Pessoas como Ana Cláudia Arantes, que desmistificam, escrevem o livro A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Maravilhoso, as pessoas têm que falar disso. É a única coisa certa que vai atravessar a todos nós. Preto, branco, gordo, novo, cristão, muçulmano, rico, pobre. Vai ficar ainda nessa sem falar desses assuntos? Então eu acho que o Pode Pau, ele tenta, vamos dizer, abarcar, tratar, fazer esse homem falar, haver um diálogo, né? Porque às vezes eu fico só eu falando. Ele não consegue, né? É monossilábico, ele responde sim, não. Não. Falo, gente, Acho que sim. E aí, meu povo? Olha só, vocês viram isso, né? Acho que tem história aqui pra gente fazer 5 podcasts. Porque, assim, falar com Kika é isso aí, né? Esse movimento é quicando o tempo todo. Então, olha, eu sei que tá incrível, mas agora a gente vai fechar esse podcast com 2 perguntas que Kika vai nos responder. E eu quero muito saber o que ela vai dizer pra nós. Segura aí. Kika, a pergunta que eu sempre faço pra todo mundo aqui. No final de cada podcast, a pergunta é: o que te pira e o que te inspira? Diga pra mim. O que me pira é a inércia. Eu acho que, falando diretamente para a sua audiência, né, que são os maduros, é preciso agir.
é preciso fazer, é preciso tentar, é preciso errar. Não é porque a gente está mais velho que a gente morreu. Isso vai acontecer, mas assim, ainda não aconteceu. Então, o que me pira no sentido negativo, porque tem o pirar também no sentido Sim, não, mas aí é no positivo. sentido E aí negativo. é proibido para menores, para maiores. Então, eu acho que é isso. A minha fala é sempre muito proativa. Eu acho que dá para fazer sempre alguma coisa pela sua própria vida, dá sempre para melhorar. E o que me inspira, eu acho que são exemplos maravilhosos de pessoas 50, 60, 70, 80, 200 mais, que estão fazendo coisas inimagináveis, que você fala, gente, que coisa incrível. Seja na esfera do não podia, mas agora pode. Então, eu acho que tudo que traga entusiasmo, o velho pode. Ai, que maravilhoso, gente! Gente, foi demais ou não foi? Eu falei pra vocês, Kika, onde é que a gente te acha? Fala pro pessoal as suas redes, onde é que tá o seu Podpau, os seus livros, diga tudo pra gente aí. Então, vamos por partes. Vamos por Livros, partes. Quicando na Maturidade, Uma Senhora Mudança e Crônicas de uma Carioca Grisalha, são da editora Lacre, estão no Rio de Janeiro, nas livrarias Travessa, Janela e Argumento, mas você pode encontrar pelo Amazon e tem e-book também, o que facilita, muita gente lê de outra forma. A Festa Quicando, eu tenho um Instagram chamado Festa_Quicando, e eu anuncio as novas edições, a próxima é 9 de agosto. Ok. O Podpau está hospedado no Spotify e no YouTube, é um videocast, então você também pode assistir, e aí se você não encontrar direto Podpau, você pode digitar Kika Gamalobo, e nas minhas redes, eu sou uma pessoa super ativa no LinkedIn, eu falo muito sobre mercado de trabalho e falta de oportunidade, então estou como Kika Gamalobo, assim como no Instagram e no Facebook, então... Não tem não te achar. Não tem como não me achar. Adoraram? Porque eu adorei. Gente, que coisa incrível. Kika, muito obrigada. Cara, você é realmente, assim, espetacular. Eu não é uma mulher inspiradora, gente? Diga para mim, velho pode é isso. Experiências que inspiram e eu tenho certeza que vai fazer diferença na sua vida. Até a próxima. Beijo grande. Fiquem com Deus.